Bom dia, hoje é 18 de abril, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Vou confessar uma coisa pra vocês. Somos íntimos aqui, eu já posso ser sincera, né? Quando a minha voz tá rouca, é que eu acabei de acordar, né, minha gente? Geralmente são 5 da manhã. Vai tu lá gravar um podcast com sono às 5 da manhã pra ver se não sai rouco também, tá bom? Felipe e Vini, que perceberam e comentaram. Eu mal gosto de falar bom dia antes das 11 da manhã, mas meu compromisso com a rotina de vocês é tão grande que eu faço esforço aí pra gravar o podcast cedinho quando não dá tempo de fazer isso no dia anterior. No caso de segunda-feira, dava tempo de fazer no domingo? Dava. Mas eu fiquei a tarde inteira num samba e voltei estragada pra casa? Talvez, mas eu jamais confirmaria isso num podcast que pode muito bem ser ouvido pelo meu chefe a qualquer momento. Mas veja que quem provavelmente vai precisar ficar a tarde inteira num samba e voltar estragado para sua casa em breve é o engenheiro responsável pela nave Starships da SpaceX, comandada por Elon Musk. Esta maravilha da tecnologia humana, batizada com o mesmo nome da canção de 2012 de Nicki Minaj, precisou adiar em 2 dias o seu estrondoso lançamento após um problema de pressurização no propulsor do foguete de estágio inferior, seja lá Deus o que for isso. Esse veículo espacial é apontado como o mais poderoso da história pela sua grande capacidade de transportar pessoas e cargas. E o mais divertido é que o cancelamento do lançamento aconteceu nos minutos finais da contagem regressiva que estava sendo transmitida ao vivo. E agora me vejo ansiosa para acompanhar contagens regressivas de foguetes que não dão certo. A nave foi projetada para realizar futuras missões à Lua e a Marte. Ela já foi escolhida pela NASA, Agência Espacial Americana, para levar astronautas de volta à superfície da Lua na missão Artemis 3, prevista para o final de 2025. Eu gostaria muito de ir à Lua. Bom, eu estou fazendo bastante graça aqui, mas este foguete é algo de fato extraordinário. A Starship é uma nave reutilizável projetada pela SpaceX para levar passageiros e cargas ao espaço. O veículo tem cerca de 50 metros de altura e alcança 120 metros quando está integrado com o propulsor Super Heavy. Isso é quase um prédio de 40 andares. Pensa num prédio de 40 andares levantando voo. E um prédio que é considerado como a mais poderosa da história, porque pode transportar até 150 toneladas, quando precisar ser reutilizada, e até 250 toneladas se puder ser descartada após uma missão. Isso dá 3 rodotrens, que segundo blogs de caminhões por aí, é um caminhão muito grande. Dito isso, estarei acompanhando com bastante interesse a segunda tentativa de lançamento do caminhão prédio de 40 andares de Elon Musk. Agora vamos complicar. Os fundos hedge estão apontando que o período mais longo de quedas semanais do dólar em quase 3 anos está prestes a ser revertido depois que os investidores ampliaram a precificação dos cortes, que sem fôlego, nas taxas de juros do Federal Reserve a níveis extremos. Que preguiça deste linguajar. Fundos hedge são tipo os fundos multimercado aqui no Brasil. Fundos multimercado são tipo uma sacola de supermercado, daquelas de plástico. O administrador do fundo ou o dono da sacolinha vai colocando uma coisa de cada, um tiquinho de ações, um tiquinho de dólar e um tiquinho de outros investimentos. Aí você compra um pedaço desse fundo e passa a lucrar ou a perder conforme essas coisas da sacola subirem ou caírem. Imagine que as ações são bananas, o dólar é um tomate e as moedas emergentes são abacates. As coisas da sacola podem ser mudadas e recalibradas o tempo inteiro. Aí o que está acontecendo é que os fundos lá nos Estados Unidos ficaram com posição líquida vendida em todas as principais moedas em relação ao dólar na semana passada. A primeira vez que isso acontece desde janeiro de 2022. Ou seja, eles encheram a sacola de tomate e jogaram os abacates fora. Porque eles acham que o tomate, ou no caso o dólar, vai ficar caro lá na frente. Então vamos comprar agora para vender para os trouxas depois. Enquanto que o abacate estava começando a estragar. Tipo as moedas emergentes começando a perder a força. Isso está acontecendo porque voltaram as apostas de que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, vai demorar para começar a cortar juros. E se os juros estão altos nos Estados Unidos, vale mais a pena investir lá porque é mais seguro. Aí, se vale a pena investir nos Estados Unidos e não nos emergentes, o dólar se valoriza e as moedas emergentes se desvalorizam. Agora, uma notícia mais light. A Vale tem procurado depósitos de cobre no Peru, já que a demanda pelo metal usado em baterias de carros elétricos deve aumentar com a guinada do mundo para energia limpa. Viu? Entendemos todas as palavras deste primeiro parágrafo. A gigante da mineração tem pelo menos 2 projetos em andamento,
em fase inicial de sondagem depois de abandonar um terceiro em uma região rica em cobre no sul do Peru, o segundo maior produtor da commodity. Os 2 projetos de cobre requerem um investimento combinado de 7 milhões de dólares de acordo com o portfólio de exploração mineral do Ministério de Minas e Energia do Peru. O movimento ocorre no momento em que a Vale está prestes a separar os seus ativos de metais básicos para liberar valor dos negócios de níquel e cobre, conforme cresce a demanda pelos metais de bateria. Outros pesos pesados das commodities, como a BHP, a Rio Tinto e a Glencore, também se tornaram otimistas em relação ao cobre, esperando um aumento no consumo à medida que a economia global se descarboniza. E, falando em mineração, ladrões roubaram cerca de $1 milhão em ouro de um projeto de mineração no sul da Argentina administrado pela Patagonia Gold, com sede em Vancouver. Eles invadiram a sala de ouro do projeto Cap West da empresa, na província de Santa Cruz, na madrugada desta segunda-feira e escaparam com cerca de 500 onças de ouro, segundo o CEO da companhia. Não houve vítimas fatais, embora 3 pessoas tenham ficado levemente feridas. O roubo representa cerca de 1 mês de produção dos projetos de mineração da empresa canadense. A mineradora suspendeu a produção enquanto aguarda uma investigação e implementa medidas de segurança adicionais. Enquanto tem gente que rouba criptomoedas, tem gente old school que rouba ouro. Bom, minha gente, por hoje é só. Eu sugiro imensamente que você vá ver o meu olho roxo no nosso TikTok ou no Instagram. Não, eu não tomei uma porrada. Apesar de cerca de 100% das pessoas que me veem pessoalmente estarem perguntando isso. Eu tomei foi uma leve anestesia embaixo do olho e agora ele tá assim, lindo. Aproveita para seguir a gente nessas redes sociais aí, garanto muita diversão. Como, por exemplo, o meu novo visual de olho roxo. Deixei também pro final a parte dos comentários, porque vocês estavam inspirados no dia de ontem. Sugiro também uma leitura diária aí do que é escrito por lá, porque não dá pra mencionar todos aqui, mas são muito bons. Primeiramente que Lucas mandou a braba e lançou que Billions é maior que Succession. Polêmico, hein? Não vi nenhuma das duas. Não sei opinar. Tal qual Glória Pires no Oscar de alguns anos atrás. Aí temos o André falando que em Rondônia, onde ele trabalha, numa cooperativa, o fluxo de cheques é enorme. Ao contrário do que eu aleguei ontem, falando que ninguém mais usa cheque. Você tem razão, André. Eu que não estou acostumada a usar cheque, mas ainda existe. Também temos a Cida pedindo para que eu não force a barra com as piadas e que tá tudo bem quando não estou engraçada, porque senão fica artificial. Obrigada, Cida, pelo feedback, eu concordo com você. E também temos Samantha dizendo que apesar de não acompanhar muito a economia, começou a entender melhor os assuntos depois de ouvir as besteiras que eu falo por aqui. Muito feliz com esse comentário, Samantha, de verdade muito feliz com esse comentário. É isto, meu povo, uma feliz terça-feira aí pra todo mundo e até amanhã.